Fala pessoal, tudo bom? Bora revisar questão Enem sobre evolução, um tema aí que cai bastante. Acredita-se que os olhos humanos evoluíram de órgãos sensoriais de luz para versões que formam imagens. O olho humano atua como uma câmera, coletando, focando e convertendo a luz em um sinal elétrico, que é traduzido em imagens pelo cérebro. Mas, em vez de um filme fotográfico, é uma retina que detecta e processa os sinais, utilizando células especializadas. Moluscos cefalópodes, como as lulas, possuem olhos semelhantes aos dos humanos, apesar da distância filogenética. A comparação dos olhos mencionada representa que tipo de evolução? Antes, vamos relembrar um pouquinho sobre evolução convergente, divergente, órgãos homólogos e análogos, para chegar na resposta. Órgãos homólogos e órgãos análogos, qual que é a diferença dos dois? Os órgãos homólogos e análogos, são uma das evidências aí da evolução, anatomia comparada. No caso dos órgãos homólogos, eles possuem uma mesma origem embrionária e podem ou não exercer uma mesma função. Então, por exemplo, aqui, o braço do homem, a asa do morcego e a nadadeira da baleia, os três ali são mamíferos, então tem uma mesma origem embrionária. Mas no caso aqui, apesar da estrutura ser bem semelhante, exercem funções diferentes. Então, eles têm ali uma evidência de ancestral em comum. Já os órgãos análogos, eles possuem uma origem embrionária diferente, mas os órgãos necessariamente têm que exercer uma mesma função, que é o caso aqui do inseto, que é um animal invertebrado, e a ave, que é um animal vertebrado. Eles estão totalmente distantes ali evolutivamente, mas que tem uma estrutura que exerce a mesma função de voar. A asa aqui, a asa do inseto e a asa da ave. Então, órgãos homólogos, mesma origem embrionária, funções iguais ou diferentes. Órgãos análogos, origens embrionárias diferentes e uma mesma função. Outros conceitos importantes são os de divergência e convergência adaptativa, também chamados de evolução divergente e convergente. O que é isso? A divergência ou irradiação adaptativa é quando você tem a formação ali, uma espécie que vai passando por processos de especiações, então vão originando novas espécies, então eles têm um ancestral comum que vão ali se adaptando a diferentes ambientes. Então, por exemplo, o caso dos mamíferos, a gente tem um ancestral em comum, e vários mamíferos ali adaptados a ambientes diferentes, ambiente terrestre, ambiente aquático, ambiente aéreo. E a convergência adaptativa já é o contrário. Você tem ali indivíduos que são bem diferentes, mas que estão adaptados a ambientes semelhantes. Então, resultados ali indicando que eles sofreram mesmas pressões ali seletivas do ambiente. Então, essa é a diferença de divergência e convergência adaptativa. E outra coisa que a gente vai perceber é que o quê? A divergência ou irradiação adaptativa vai favorecer as estruturas homólogas, os órgãos homólogos, porque você tem indivíduos que têm uma mesma origem embrionária, mas que ocupam ambientes diferentes, então apresentam estruturas ali que podem ou não exercer uma mesma função. Já a convergência adaptativa vai favorecer as estruturas análogas, os órgãos análogos, que são indivíduos que não têm uma mesma origem, estão distantes ali evolutivamente, mas que têm estruturas que têm uma mesma função, tá certo? E aí, voltando finalmente na questão, vamos resolver, falou que os moluscos cefalópodes possuem olhos semelhantes aos dos humanos, apesar da distância filogenética. A dica está aí. Então, quer dizer que eles não têm uma mesma origem embrionária. Origem embrionária diferente. E olhos semelhantes, então, que vão exercer ali uma mesma função, a gente tem o quê? Que tipo de evolução? Se são origens embrionárias diferentes, mas que convergem para estruturas que são semelhantes,
que tem uma mesma função, é aleatória? Nada a ver, né? Homóloga, divergente, progressiva é o quê? Convergente. Então, é evolução convergente ou convergência adaptativa. Sendo assim, a resposta correta é a letra E.